oportunidade que o Senhor Deus nos concede neste momento. Também agradecer aqui o Gival, que nos lançou o convite. Glória a Deus. Também o irmão Dil, o Baiano, o João, e assim sucessivamente. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Deus. Garanto a vocês que não irei demorar muito para falar um pouco acerca da palavra de Deus. Então, eu convido vocês neste momento para abrir as Bíblias de vocês, encontrar Mateus capítulo de número 24. Mateus capítulo 24, versículo de número 32, 33, 34 até o 35. Mateus 24, versículo 32, 33, 34, até o 35. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brota folhas, sabei que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não vão de passar. Podemos assentar. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Irmãos, eu queria falar um pouquinho nesta noite acerca da vida de Jesus Cristo. Então tomei esse texto aqui de Mateus 24. Aí você acompanhou na sua Bíblia aí na palavra de Deus e pode até estar se perguntando, mas o que é que esse texto tem a ver com a vida de Cristo? Por que falar acerca da figueira? Isso reflete mesmo, isto fala acerca da vida de nosso Senhor Jesus Cristo? Bem, irmãos, nós iremos descobrir se realmente fala ou não da vida de Cristo Jesus. Então, neste momento, como é culto de ensino, eu vou falar devagar, compassado, algumas palavras que eu falar aqui, irei tentar explicar o que ela significa, para que os irmãos não saiam daqui com dúvida. E se alguém tiver alguma dúvida acerca daquilo que eu falar aqui e quiser fazer uma pergunta, como é um de ensino, pode fazer pergunta, não tem problema nenhum, tá bom? Pode fazer a pergunta, se eu não souber responder, nós botamos dois de volta para responder, ele e o irmão Dino, certo? Tá bom, irmãos? Então eu escolhi esse texto, escolhi falar um pouco sobre a vida de nosso Senhor Jesus Cristo, porque, irmãos, nós estamos vivendo uma era em que quase as pessoas, os pregadores, quase não se vê mais pregando acerca da vida de Cristo. Estamos vivendo uma era em que falar da vida de Cristo, praticamente as pessoas não estão mais acreditando que Cristo vai voltar. Muitas pessoas não acreditam mais. A gente não sabe por que eles não acreditam mais. Me lembro que uma vez eu estava com um dos meus patrões, nós íamos em um projeto de plantio de eucalipto, e eu falando para ele acerca da vida de Jesus Cristo. Eu disse para ele, Cristo brevemente está voltando. Ele disse assim, aí eu disse para ele assim, eu estou orando para que Cristo venha logo. Aí ele falou assim para mim, rapaz, não faz um negócio desse não, eu preciso ainda conquistar algumas coisas, não deixe Jesus voltar agora não. E me lembro também que eu estava falando para alguns jovens acerca da vida de Cristo, e alguns diziam assim, ô rapaz, tomara que ele não venha logo não, meu irmão, eu ainda preciso casar, ainda preciso construir família, ainda preciso ter minha empresa, preciso construir, ter meus sucessos e assim por diante. Ou seja,
As pessoas estão mais interessadas no que o mundo oferece do que participar do arrebatamento da igreja, do que aceitar que Cristo há de vir. E a palavra de Deus é bastante categórica em falar que brevemente Ele vai voltar. Os sinais se cumprem todos os dias. As pessoas dizem assim, mas tudo isso é princípio das dores. Nessa mentalidade que eu tenho aqui, eu sempre digo assim, gente, não existe mais princípio das dores. Os princípios das dores já se passaram. Nós estamos agora debaixo da misericórdia de Deus. Qualquer momento Ele pode vir buscar o seu povo. Nós estamos vivenciando um momento, irmãos, em que muitos crentes da nossa era, eles não acreditam mais. Eu me lembro que uma vez eu estava numa escola bíblica dominical e pediram para me falar acerca da vida de Cristo, como seria. Eu expliquei. Irmãos, quando o cidadão terminou, eu terminei de falar, um dos cidadãos que estava na sala pegou o microfone e chegou lá na frente e disse assim: se Jesus voltar hoje, Ele vai voltar com a carroceria batendo. Aí deu aquele sorriso de zombaria, né? Como dissesse assim: se Jesus voltar hoje, para mim tanto faz como tanto fez, não estou nem aí. Então, o valor desta mensagem, ela está completamente sendo desvalorizada no mundo evangélico. As pessoas, alguns, dizem que já cansaram de esperar. Outros estão ainda na expectativa, mas que não querem ser arrebatados. E me lembro também que uma vez eu estava evangelizando um jovem e falando exatamente deste assunto. E eu perguntei se ele não tinha medo do arrebatamento, se isso não assustava ele, da vida de Cristo, para levar a sua igreja. Ele disse assim: não, eu não quero subir não, eu quero ficar aí aqui. Aqui é bom demais, irmãos. Dá no final de semana, vou para a festa, tem um clube ali. Eu gosto muito de curtir com meus amigos. Ele disse: mas Jesus está vindo aí, o céu é melhor. Não, deixa mesmo, vocês podem ir, eu posso ficar aqui, não tem problema nenhum. Irmãos, é coisa da gente só rir mesmo, mas é um negócio sério, é um negócio complicado, irmãos. É essa era que nós estamos vivenciando hoje. Verdade. Vocês não pensam que lá fora as pessoas mais acreditam no arrebatamento da igreja, o povo lá fora, do que muitos cristãos que falam do amor de Deus, que prega, que ensina. Quase não se prega mais sobre a vida de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quase não se fala mais sobre isso. A gente muitas vezes prega sobre cura, expulsão de demônios e assim por diante, dons espirituais. Mas esquece de falarmos que brevemente Jesus Cristo, Ele há de voltar. E esta igreja que está aqui, este povo que fala, que trata acerca do reino dos céus, o povo verdadeiro, aquele que nunca negou a Jesus, esse povo será arrebatado. Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero apresentar aqui, irmãos, duas características, falando aqui agora, duas características de um crente que é arrebatado. José Gomes, como é que tu sabe disso? A palavra de Deus fala. A primeira característica de um crente que vai ser arrebatado é aquele que ama a palavra de Deus. Porque se você amar a palavra de Deus de verdade, irmãos, você vai cumprir ela. Você vai amar ela de verdade, você vai cumprir, você vai executar ela na sua vida, aplicar diariamente na sua vida. A segunda característica de um crente que vai ser arrebatado é aquele que ama a vida de Cristo. Isso está registrado na palavra de Deus. Aquele que ama a vida de Cristo de maneira nenhuma, ele ficará fora do arrebatamento da igreja. E eu estou falando aqui, irmão, de coisas sérias. As pessoas não têm amor à vida de Cristo, e isso é bíblico, irmãos. A palavra de Deus fala lá em 1 e 2 de Pedro, no capítulo 3, versículo 3, que no final dos tempos surgirão muitos escarnecedores, e eles vão dizer: aonde está a promessa da sua vinda? Cadê? Eu vou até parafrasear o texto. Cadê o Jesus que vocês disseram que ele haveria de vir?
que ele haveria de vir no final dos tempos, isso iria acontecer. Quando você abre lá em Mateus, no texto que eu acabei de ler aqui, Mateus 24, bem nos finais dos últimos versículos do texto, você vai perceber que Jesus conta a história de dois servos. O servo prudente, que serve os seus conservos. Esse cidadão, quando vier, o Senhor chamará ele de bem-aventurado. Mas existe um outro servo mau, que ele coloca no seu coração e diz assim: o Senhor tarde virá. E ele começa a punir os seus conservos, e a palavra de Deus diz que chegará um momento que o seu Senhor virá numa hora que ele não está esperando. Então tratará ele, ou dará a sentença para ele, de acordo com os hipócritas, onde haverá planto e ranger de dente. Glória a Deus, aleluia. Então tem pessoas que vai se levantar nesses últimos tempos e vai dizer: o Senhor não vai vir, não agora. Outro nos diz: o Senhor virá. Então eu vou fazer o quê? O que eu nem tenho. Outros, os escarnecedores: cadê o Jesus que vocês pregaram que ele vinha? Nós estamos vivenciando esta era em que o descrédito da vinda de Cristo está no auge da sociedade, principalmente no meio de muitos evangélicos. Me desculpe a expressão, mas essa é uma realidade. Exatamente. As pessoas não sabiam que havia chuva, nunca tinha chovido. Irmãos, olhem só. José Gomes, por que tu leu esse texto que trata acerca da figueira? Primeira coisa, em Mateus capítulo número 24, irmãos, os discípulos chamaram a atenção de Jesus e disseram assim: mestre, olha a estrutura do templo. E Jesus disse para eles: vocês estão vendo tudo isso? Tudo isso vai ser derrubado. Não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Em 70 depois de Cristo, o templo de Jerusalém foi derrubado e as pedras foram removidas, porque alguns estudiosos dizem que entre as pedras do templo havia ouro, e eles não deixaram pedra sobre pedra, removeram todo. Glória a Deus, aleluia. Então a palavra se cumpriu. Mas Jesus deu continuidade, porque os discípulos continuaram a indagação, dizendo assim: diziam quando serão essas coisas e era o fim do mundo. Aí Jesus começa explicando como serão as coisas que vai acontecer. Irmãos, eu garanto a vocês que nenhum de nós somos inocentes das coisas que está acontecendo hoje no nosso dia, porque o próprio Cristo diz que no final dos tempos se levantarão pessoas querendo ser Cristo, querendo imitar a Jesus, fazer prodígios. Também se levantarão muitos falsos profetas que profetizarão. Esses falsos profetas também farão sinais. E para você entender, irmãos, como é que uma profecia ela é verdadeira, você tem que saber de Bíblia. Porque a profecia, para ela ser verdadeira, irmãos, existem 3 critérios para você julgar ela. A primeira, se a profecia ela edifica, consola, e também se a profecia ela exorta. Se ela exorta, consola, e se ela exorta, consola e edifica. Se a profecia tivesse esses 3 critérios de exortação, edificação e consolação, a profecia é verdadeira. Mas também ela tem 3 fontes. A primeira fonte, Deus. A segunda fonte, o homem. E a terceira fonte, Satanás. Isso está dentro da Bíblia, da palavra de Deus. E é nos finais dos tempos que os profetas, os falsos profetas, se levantarão. Haverá também, irmão, de acordo com Mateus 24, um ódio generalizado, uma zanga nos seres humanos. Hoje, irmãos, a gente vê que o país do Equador tem o maior presídio da história. Nem os Estados Unidos tem um presídio daquele. Existe uma gangue que surgiu lá, chamado MS-13, tem também o número, eles configuram o número 18, e eles colocam o símbolo da besta, 666, na testa. Para entrar nessa gangue tem que primeiramente matar o pai, ou a mãe, ou matar o irmão, e não pode matar com revólver.
tem que matar de cutelo, devagarzinho, pinicando, tem prazer desse jeito. Eles estão presos, 40 mil detentos estão lá, homens maus, homens que carregam em si um ódio, uma raiva das demais pessoas. Isso também é um cumprimento bíblico. Isso também é um cumprimento bíblico. Pessoas que ainda culto, zangado, irmãos. Essas pessoas têm um futuro culto. Onde é que estão os mais zangados da terra? As pessoas mais zangadas com os demais. Está lá no presídio do Equador. Para entrar lá dentro, dá trabalho, todo mundo entra lá dentro. Irmãos, no país do Congo surgiu uma gangue lá que queria dar um golpe de Estado. Foi preciso o Constante Mutamba, que foi o ministro da Justiça, executar mais ou menos 9 garotos. Isso tudo, irmãos, são cumprimento da palavra de Deus. Nesses últimos dias se levantaram pessoas que terão esta zanga, este ódio. Nós seremos odiados, a palavra de Deus diz. Nós seremos odiados de todos. É o que a palavra de Deus fala lá em Mateus 24. E não somente isso, os sinais da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo está numa completude enorme. Antigamente, as pessoas, quando iam para a guerra, guerreavam somente com um país. Israel guerreava com um país. Hoje não, irmãos. O que você vê hoje são trincheiras se levantando contra Israel de tudo quanto é lado. Você vê a guerra que aconteceu na Rússia. Você vai ver também a guerra que aconteceu com Israel agora recentemente, ele e os Hezbollah, e também com o Irã. As ameaças de guerra que está acontecendo hoje no mundo inteiro, nos Estados Unidos, o Brasil um dia desse foi ameaçado de guerra contra a Venezuela, depois fizeram acordo de paz de novo. Que é certo que tudo isso são sinais da vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vemos as pandemias, as coisas que estão acontecendo hoje no nosso Brasil. Nós vemos aí o Covid-19, desde o período de 2019, daquele carnaval que teve lá em Rio de Janeiro. O Senhor Deus começou a punir a humanidade. Isso é um sinal, irmãos, que Jesus Cristo há de voltar para levar os seus escolhidos. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, irmãos. Paulo disse que se nós esperarmos Jesus Cristo só nessa vida, seremos as pessoas mais miseráveis deste mundo. Isso significa dizer que nós temos que se prepararmos para o mundo vindouro, para a vida de Cristo, porque quando Ele vier, irmãos, Ele vai chegar nas nuvens. A palavra de Deus diz que Ele não vai tocar os seus pés na terra, lá das nuvens mesmo, Ele vai chamar os seus escolhidos. E quer saber de uma coisa, irmãos? Pessoa cheia do Espírito Santo, quando nós aceitamos a Cristo como Salvador, o Espírito Santo toma conta da nossa vida. Quem vai tirar nós daqui da terra e levar ao encontro de Jesus vai ser o Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Irmãos, olha só, o Espírito Santo vai pegar esse corpo mortal que nós estamos aqui e vai transformar em um corpo imortal. Quando isso acontecer, que a trombeta tocar, que a palavra de Deus diz que os mortos em Cristo Jesus, que estão sepultados lá no cemitério, eles vão se levantar. O toque da trombeta é para despertar eles. Eles vão subir ao encontro do Senhor. Tessalonicenses capítulo 4, versículo de número 14 a seguir fala sobre isso. E nós seremos transformados e nós subiremos ao encontro do Senhor Jesus Cristo nas nuvens. Encontrar o Senhor nos ares, é lá onde encontraremos Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Mas aqueles que morreram sem Cristo não se levantarão para o arrebatamento da igreja. Eles ficarão. Porque a primeira vinda de Cristo, irmãos, lembre de uma coisa: a vinda de Jesus Cristo tem duas fases. Olhe só para cá. Quantas fases, irmãos? Duas.
duas fases, certo? Jesus Cristo vai vir, primeiramente, de forma invisível para o mundo e visível para a igreja. A igreja vai ver, porque é ela que vai ser arrebatada. Depois ele vai vir de forma visível 7 anos depois, que são os 7 anos que nós chamamos 7 anos do início de uma falsa paz, 7 anos que dará início também o período da grande tribulação, que há de vir sobre a terra. Existem pensadores que dizem, irmãos, que nós somos pós-tribulacionista. Olha o pensamento, pós-tribulacionista. Significa dizer, nesse pensamento, que a igreja será arrebatada no meio da grande tribulação. Mas nós aqui, que estudamos a palavra de Deus, nós não somos pós-tribulacionistas. Nós acreditamos que o arrebatamento da igreja acontecerá antes da grande tribulação, encontrar o Senhor dos ares, antes mesmo da grande tribulação. Nós chamamos essa ideia, esse pensamento de pré-tribulacionista, que são nossos. Antes de iniciar a grande tribulação, o Senhor Jesus Cristo levará a sua igreja. Porém, tem uma coisa, viu, irmãos? No momento que a igreja for tirada da terra, a palavra de Deus diz que no outro dia o anticristo começa a governar o mundo. Aí daquele que ficar aqui na terra, viu, irmãos? Aquele que ficar do arrebatamento. E são muitos crentes que vão ficar. São muitos. Porque vão ser enganados. Nos primeiros períodos da grande tribulação haverá uma falsa paz. A humanidade vai dizer: esse é o cara aí que nós precisamos, é esse presidente aí que nós queremos, e serão enganados. Mas a igreja vai estar com Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Vai estar lá. Eu li esse texto aqui, irmãos, da figueira. Deixa eu ver aqui o horário. O horário está indo embora de jeito mais. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu li esse texto aqui quando Jesus falou: aprendei, pois, a parábola da figueira. Porque esse sinal aqui que eu li é um dos sinais mais marcantes da vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando ele diz assim: olha, vocês devem aprender a parábola da figueira. A figueira, irmãos, não é aquela árvore lá de Israel que eles tiram o azeite. Jesus diz assim: olha, quando a figueira, as suas folhas se tornam novas, vocês sabem muito bem que está próximo do verão. Assim também a vida do Filho do Homem. A figueira aqui, irmãos, nesse texto, é a nação de Israel, é o povo de Israel, é o povo que está lá, é eles. Deixa eu dizer uma coisa para vocês: a figueira já floresceu há muitos dias. O irmão Guilherme sabe disso. A figueira já floresceu há muitos dias. Israel já floresceu, irmãos. O que eu quero dizer é que Israel já surgiu no meio das nações. É isso que eu quero dizer. Jesus, quando falou da figueira, está dizendo: olha, a figueira é Israel, parafraseando aqui o texto. E ela já floresceu, ela já cresceu, os seus ramos já estão ternos. Isso significa dizer que eu estou próximo para vir buscar a igreja. Irmãos, quando eu falo de figueira que já floresceu, Israel não tinha terra há alguns anos atrás. Eles não tinham um pedaço de chão, porque tudo agora pertencia à ONU. Israel não tinha nada. Irmãos, quando foi em 1948, olha só, houve uma reunião na ONU. O que aconteceu? Israel lutou para ter um pedaço de terra, que queria de volta a sua terra, a terra da Palestina. Então o primeiro-ministro daquela terra que estava lá, chamado Davi Ben-Gurion, nome assim, ele ligou na ONU e pediu, conquistou a terra da Palestina. E a palavra de Deus diz que Davi Ben-Gurion, primeiro-ministro, saiu de lá com a carta na manga, certo? Para decretar que Israel agora se tornaria uma
nação independente. Ela não era uma nação ainda. Agora se tornou em 1948. Mais ou menos da idade da minha mãe. Só para você ter uma ideia, irmãos, o dia que a figueira floresceu, ela ia se tornar nação dentro de um dia. Não foi como as demais. Olha só, o profeta Isaías, no capítulo número 66 e o versículo 8, já havia uma profecia que Israel seria nação. O profeta Isaías, ele diz assim: onde já se viu uma coisa dessa? Como pode em um dia um povo se tornar uma nação? Como pode um negócio desse? Até Isaías, que foi um profeta messiânico, ele ficou admirado com a nação de Israel. Essa figueira aqui, irmãos, é o cumprimento da palavra de Deus. Hoje Israel é uma nação, uma potência no mundo, porque a figueira que Jesus falou já floresceu. Este sinal aqui, irmãos, é o sinal mais proeminente que Jesus Cristo, ele está às portas e há de vir buscar os seus escolhidos. A nação de Israel já floresceu, irmãos. Estamos esperando agora o que? O arrebatamento da igreja. A qualquer momento ele vai vir levar o seu povo. Louvado seja o nome do Senhor. A gente muitas vezes chora quando os nossos entes queridos morrem. A gente muitas vezes se lamenta. Mas lembre de uma coisa, irmãos: Jesus vai vir para levar o seu povo. E se você tiver algum parente que foi sepultado crente em Cristo Jesus, quando ele vier, você vai encontrar de novo com ele. Louvado seja o nome do Senhor. Você vai contemplar de perto, você vai abraçá-lo. Por quê? Porque Cristo veio e vai trazer nas suas mãos a ressurreição daqueles que aceitaram ele como Salvador. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Se você acredita que Cristo vai vir buscar esta igreja, levante a sua mão e diga: glória a Deus. Eu acredito, eu estou aguardando a Jesus, sei que ele vem. Louvado seja Deus. Esta mensagem, irmãos, da vida de Cristo deve ser pregada, irmãos, deve ser anunciada. Ela não pode ficar lá no baú trancado, como muitas pessoas fazem hoje, e deixa de lado e não fala que Jesus vai voltar. Glória a Deus. Essa é a nossa esperança, essa é a nossa expectativa. O pecado está aí, dominando o mundo. José Gomes, no arrebatamento da igreja, para onde é que nós vamos? Primeiro, antes de entrar nos céus, o que vai acontecer com os crentes que vão ser arrebatados? Irmãos, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. Nós iremos para o tribunal de Cristo. Antes de você cruzar portões celestiais, contemplar a majestade do Pai, antes de você cruzar os portões celestiais, Jesus vai prestar conta para você. Pois vocês acreditem, irmãos, no que eu vou falar. Existem muitos crentes que vão comparecer diante do tribunal de Cristo, que não vão receber galardão. Ah, não tem problema, o importante é que eu chego lá. Apocalipse capítulo 22, versículo 12. Jesus diz que vem trazendo galardão, meu galardão, para dar cada um segundo as suas obras. Aquele que tem obra vai receber galardão. Pois você acredita, irmãos, que no tribunal de Cristo, quem vai julgar é o Espírito Santo. As pessoas vão chegar diante do tribunal de Cristo com um monte de obras, muitas obras feitas. Senhor, olha o que eu fiz aqui para ti, está aqui. Aí bota lá os pés do Senhor. Vamos ver se isso é verdadeiro mesmo? Bora. Aí o Espírito Santo vai lá e entra naquelas obras. Irmãos, o que for de palha, o que for de madeira, vai se queimar tudo. Não vai ficar
pouca coisa. Vai sobrar pouco. Porque na maioria das vezes nós fazemos a obra de Deus para engrandecer nós mesmos, para exaltar nós mesmos. É o que mais está acontecendo, né? E não é assim que funciona, irmãos. A gente tem que fazer a obra de Deus para agradar a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então o Espírito Santo que for feno, que for palha, vai sair tudo, vai queimar tudo. E a pessoa tem, eita, mas eu tenho muita obra lá nos céus. Aí quando o Espírito Santo vai lá e vê, não, meu filho, aqui tem pouca coisa. Peraí, deixa eu ver, vamos ver se isso é genuíno mesmo. A vantagem é que terá salvação para esse povo. A vantagem é que eles entrarão nos céus. Tem essa graça na vida deles. Porque a palavra de Deus fala que alguns perderão seu galardão. A gente não sabe o que é o galardão até hoje. A gente não sabe. Só sei que é o pagamento daqueles que prestaram um bom serviço. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja Deus. Então, irmãos, neste momento eu queria encerrar, porque o nosso horário já se foi, só tem 10 minutos. Esta palavra, se alguém quiser ainda fazer uma pergunta, pode fazer, não tem problema nenhum. Se não responder, o Dorival responde e está aí para a glória do nome de Jesus. Eu espero que tenha deixado bem claro a vida de Cristo para os irmãos. Espero que vocês tenham compreendido. Vamos só ficar em pé, vamos orar ao Senhor. Passar o microfone para o Dorival. Soberano e eterno Deus, neste momento queremos render graça diante de Ti. Abençoa teu filho, Senhor, que está na frente deste trabalho. Glória a Deus. Abençoa teus filhos, Senhor, que vieram nesta noite. Ajude, Senhor, que eles saiam daqui na expectativa do arrebatamento da igreja, da vinda de Jesus. Ó Deus, ajude cada um. Aviva, Senhor, o teu povo. Desperta nele, Senhor. Ó Deus, expectativa, porque o Senhor há de vir para levar o seu povo, em nome de Jesus.